Bom, a partir de agora a gente vai partir para o tema de ética, né, que é o nosso segundo tópico. Eu acredito que a partir de agora o ritmo vai mudar um pouquinho, né? Porque a gente vai fazer um bate-volta, né, do que os pensadores pensavam a respeito do tema ética. Mesma vibe eu acredito que vai ser sobre o tema política, que a gente vai ver mais tarde. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que falar a respeito de ética é da treta entre sofistas e o nosso querido amigo Sócrates, né? Por quê? Porque os caras tinham um pensamento bem oposto um do outro. É tipo a esquerda e a direita hoje em dia na política. Por quê? Primeiramente, os sofistas eram um grupo de pensadores que eles pregavam que a verdade não era uma coisa universal. Isso vai gerar a seguinte consequência, que também a moral não é uma coisa também universal, absoluta. Então, a partir da conclusão de que a verdade não é universal, vai haver então, né, a questão do relativismo moral. Então, os sofistas é um povo relativista a respeito da moral. O que isso quer dizer? Que para eles a noção de certo e errado, verdade e mentira, né, serão coisas que vão depender de pessoa para pessoa. Para mim, uma coisa pode ser certa, mas para uma pessoa B, para o fulano, para o ciclano, a coisa que eu acho que é certo, eles vão interpretar como errado. Assim, pode acontecer vice-versa. Então, eles vão pregar muito essa ideia de que não existe uma verdade absoluta. E se não existe uma verdade absoluta universal, então também a moral ela é também relativa. Tanto que a gente tem essa frase do Protágoras, que é esse cara aqui, né? Que resume bem o pensamento dos sofistas. O homem, no sentido de ser humano, né? Não homem sexo masculino, mas o homem é a medida de todas as coisas. Então, o ser humano como indivíduo é ele que é a referência. Então, eu sou a referência para mim do que é certo e do que é errado. Uma pessoa X é uma outra referência e assim por diante. Então, a noção de verdade, a noção de certo e errado vai depender de pessoa para pessoa, de povo para povo. Isso é uma coisa que o Sócrates ele vai contrariar firmemente. Ele vai falar assim, não, relativismo é o caramba, que o negócio é o seguinte, que a verdade é uma coisa única e universal, não tem esse papo de relativismo aqui não, bro. Então o Sócrates, ele é brabo, ele vai pegar aí e vai pegar essa ideia. Então a verdade, a noção de verdade para Sócrates, que a verdade é uma coisa única e universal, e qualquer ser humano consegue alcançar essa verdade, porque afinal, cada ser humano, independente de cor, de qual povo, de qual etnia, o ser humano em si possui a razão, a racionalidade. E a racionalidade ela funciona de uma mesma forma, né? Então, a racionalidade vai levar os seres humanos a uma mesma noção de verdade. Então, para ele, a verdade é uma só, é uma coisa única. E aqui a gente tem o nosso amigo Sócrates, né? O Sócrates ele vai falar que a ética é uma coisa que vai ser ao nível de indivíduo. Então, a ética é uma coisa que envolve as ações do ser humano quanto indivíduo, é uma coisa pessoal. E a função da ética seria, então, a busca da felicidade. Uma coisa que ele chama de eudaimonia, que até peço para vocês anotarem, porque eudaimonia é a mesma coisa que felicidade aqui na filosofia de Aristóteles. Então, marque aí que talvez os caras não queiram colocar a felicidade. Eles vão botar lá, eudaimonia. E aí você fica, mas que coisa é essa? Então, para vocês ficarem já ligeiros no negócio, coloque aqui, ó, felicidade igual eudaimonia, né? Então, a ética vai ter essa função, fazer o ser humano alcançar a eudaimonia, a felicidade. E aí vai dizer que para você alcançar a felicidade, para você ter essa vida ética, você vai ter que praticar a virtude, ter uma vida virtuosa. Porque se você tem uma vida virtuosa, você vai ter uma vida eticamente correta e aí você vai ser feliz através disso. E aí vem a grande questão, o que é a virtude? O Aristóteles ele vai pegar e falar que a virtude é um meio termo entre os extremos de uma determinada ação. Como assim? Por exemplo, o ato de você comer, se alimentar. Você pode comer de pouco, não comer nada,
ou você pode comer que nem um cavalo comendo pra cacete, né? O Aristóteles ele vai dizer que esses extremos, comer quase nada e comer muito, são vícios. Mas a forma certa de se alimentar seria a forma virtuosa. E a forma virtuosa estaria então justamente no meio termo. É você não comer pouco nem comer muito, é comer na medida certa. Isso se aplica a qualquer outra ação, né? Se comunicar, pensar, falar, se relacionar, interagir, tudo tem essa questão. Então, na sua vida você tem que buscar a moderação das coisas. Não fazer as coisas de uma forma muito extrema e nem de uma forma negligente, não fazendo nada, né? Então você tem que se afastar desses extremos. Não fazer nada ou fazer pouco e fazer muito. Você tem que buscar a moderação perfeita, que é o meio termo das coisas, certo? Segundo Aristóteles, buscando o meio termo de tudo, então você vai ter uma vida virtuosa. Agora a gente vai de Immanuel Kant. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito que ele criou de dever. Para ele, o dever é como se fosse uma lógica, uma razão que a gente vai ter que seguir, que vai ter que reger as nossas ações. Da mesma forma que a lei da gravidade rege os objetos, porque os objetos caem, a gente vai ter que se submeter a esse dever, que é como se fosse uma lei natural, mas no caso aqui é uma lei mais moral, porque está relacionada à forma que a gente deverá agir, certo? E aí outra coisa que Immanuel Kant ele vai dizer, que os seres humanos eles são compostos pelos instintos, a parte mais selvagem do ser humano, e é composto também pela boa vontade, que seria a parte mais racional, o que ele chama aqui de razão prática. Então o objetivo da moral kantiana seria corresponder a esse dever por meio da boa vontade, que, né, como eu falei, seria a razão. E o negócio vai ser através dos hiperativos, que a gente vai falar agora. Os hiperativos seriam como se fossem comandos que vêm até nós. Eles podem vir dos instintos ou da razão. A gente pode até pensar, né, hiperativos, o que remete o termo hiperativo lá em português? Imperativo seriam as palavras que transmitem ordem, faça, siga, orienta, né? Então, o imperativo aqui é o mesmo lance. O imperativo aqui em Kant, seria comandos que a gente recebe. Ou, como eu falei, ou dos nossos instintos ou da racionalidade. Os imperativos hipotéticos, eles são dos instintos, certo? Eles são condicionados a uma hipótese, ou seja, se acontecer isso, faça isso. Se alguém te xingar, meta porrada, por exemplo. E eles buscam um determinado objetivo, sei lá, a autopreservação, a sobrevivência, o prazer, fugir do sofrimento, né? Por aí vai. Porém, por ser uma coisa irracional, uma coisa selvagem dos instintos, eles não resolvem nenhum conflito. Então, toda ação que segue esses imperativos hipotéticos, eles são moralmente errados, né? E aqui a gente vai ter então os hiperativos categóricos, que são os comandos que vêm da racionalidade. E a gente deve seguir esses imperativos para a gente ter uma ação moralmente correta. Então a gente vai ter que pensar assim: será que a minha ação foi correta ou não? Para saber se a nossa ação está seguindo os imperativos hipotéticos ou os categóricos, a gente tem que pensar da seguinte forma: se todo mundo fizer o que eu estou fazendo, vai dar bom ou vai dar ruim? Se vai dar ruim, imperativos hipotéticos. Se der bom, é imperativo categórico. Beleza, próximo passo. A gente tem que ver se as pessoas estão sendo vistas como fim ou como meio, né? Então, se a gente está manipulando, está usando as pessoas, então é uma ação que está pendendo para os imperativos hipotéticos. Porque os imperativos categóricos vão ver as pessoas como finalidade, o bem da pessoa no final.
Você não vai usar a pessoa como meio nos imperativos categóricos. Então, se a sua ação, se todo mundo fizer, não der ruim, e se você não está manipulando, não está usando ninguém, então é uma ação moralmente correta, certo? Um ótimo exemplo é ajudar a velhinha a atravessar a rua. Eu vou ajudar a velhinha porque eu quero fama, o prazer de olha como eu sou um cara bonzinho, ou eu vou ajudar porque realmente é uma ação correta, é uma ação logicamente que você tem que agir porque é o certo a se fazer, é o racional, né, do ser humano. Se você for pelo lado da fama, imperativos hipotéticos, sua ação está errada, você está cometendo erro. Se você está ajudando a velhinha porque é o que é o certo a se fazer, é o racional a se fazer, então, né, segundo Kant, é imperativos categóricos. Então é importante que vocês vejam isso também. Em Immanuel Kant, a intenção tem um peso muito forte nessa questão, que a sua intenção pode mudar a sua ação, se ela é moralmente boa ou moralmente ruim. Agora esse cara muitos amam e muitos odeiam, que é o Maquiavel. O que é interessante que em Maquiavel a gente vai relacionar tanto a questão moral quanto a questão política. Por quê? Porque uma coisa forte em Maquiavel é o rompimento entre a questão da política e dos valores morais. Isso era uma tendência que estava tendo até chegar a ele, né? Tipo, desde o período da Grécia Antiga, desde a Idade Média, tinha essa mentalidade que para você ser um bom governante, você tem que ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa moralmente boa. Quando chegou Maquiavel, ele quebrou isso, ele chutou o balde da barraca e falou, olha, o cara pode ser um babaca, mas ele pode ser um bom governante, não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque ele prega a questão do pragmatismo. Porque o que importa na política não é se você é do bem ou do mal, se você é um cara babaca ou não. O que importa é se você é uma pessoa prática ou não. Esqueci do acento aqui, né? Mas enfim, ele prega muito pelo pragmatismo, né? E uma outra característica também, né? Que a gente precisa ter a noção para a gente entender por que ele vai romper a política com os valores morais, é a questão do poder centralizado, né? Então, tudo em Maquiavel não gira em torno do que é o certo e o que é errado, o que é moralmente bom, o que é moralmente mal. Tudo gira em torno da questão, isso aí vai favorecer o poder? Vai favorecer o governante? Porque o que importa é defender o poder centralizado. Não importa a moral aqui. O que importa é garantir a estabilidade do governante, certo? Tanto que tem essa questão da arte do parecer ser, que o Maquiavel vai dizer mais ou menos assim, olha, é o seguinte, seria bacana se os caras, né, os governantes, eles fossem pessoas honestas, se eles fossem pessoas que cumprissem com a palavra, com as promessas, né, que eles fazem. Mas tem momentos que é necessário jogar de uma outra forma, né? Então aí que vem a arte do parecer ser, que às vezes você tem que agir como homem, ou seja, homem no sentido ser humano, você seguir a regra, né? Seguir à risca as coisas, né? Ser honesto, ser bonzinho, seguir as regras, tudo bonitinho. Mas às vezes você vai ter que ser violento, então agir como leão. Você vai quebrar a questão dos valores morais para ser violento, desde que isso favoreça o seu poder. Mas às vezes você vai ter que ser ligeiro e agir como raposa, que envolve a questão da astúcia. Então percebam que a questão de agir de uma forma moralmente correta e incorreta, elas são muito exploradas em Maquiavel. O objetivo da filosofia de Maquiavel não é a verdade, não é buscar a bondade, o que é moralmente certo, não. O que importa para Maquiavel é garantir a estabilidade política. E para garantir isso, se for preciso fazer algo mal, algo ruim, então que seja feito. Né? Então, por isso que Maquiavel então, é até um pouco polêmico na filosofia. Muita gente odeia e muita gente ama ele. Né? E agora, para finalizar, a gente tem o bigodão aqui, que é o Nietzsche. Né? O que o Nietzsche pensa? Primeira coisa, ele vai falar que a gente é composto por dois elementos, que é o espírito apolínico e o espírito dionisíaco.
Apolínico vem de Apolo, né, o deus da mitologia grega, que corresponde à ordem, ao equilíbrio, né, basicamente ao lado racional do ser humano. Já o espírito dionisíaco vem do Dionísio, o deus da mitologia grega, que corresponde ao caos, à festa, basicamente seria o deus do carnaval, assim, lá da mitologia grega. Então é um sujeito muito louco da cabeça, né? Que então seria correspondente ao caos, ao nosso caos interior, né? E o Nietzsche ele vai criticar muito a moral ocidental, que é composto pela filosofia grega e pelo cristianismo. Por quê? Porque a moral ocidental, que foi formada pela filosofia grega e pelo cristianismo, eles vão dar mais valor ao espírito apolínico, em detrimento ao espírito dionisíaco. Então, a filosofia grega, o cristianismo, eles vão valorizar de uma forma extrema na cabeça de Nietzsche o lado do equilíbrio, o lado racional, o lado da ordem, né? O espírito, então, da questão do Apolo, certo? E vai desprezar o que seria o nosso caos interno, nosso caos interior. Então, vai haver um desequilíbrio muito grande aí, né? E com isso gerou as consequências da moral do rebanho, que seria a escravização mental dos indivíduos, porque eles vão ter que conter o seu caos interno para promover esse lado racional, certo? E vai haver a questão da muleta metafísica. Então ele vai dizer que essa muleta metafísica vai enfraquecer o ser humano, porque vai fazer com que o ser humano se apoie na filosofia grega e na religião, né? Que como eu falei, ele vai criticar muito esses aspectos. Ele vai criticar muito a filosofia de Sócrates, vai criticar muito o cristianismo. Então, as críticas do cara são pesadas em suas obras, né? Então, a muleta metafísica vem dessa questão de você fazer com que o ser humano tenha a sua vida apoiada na religião e não consiga meio que caminhar sozinho, certo? E ele vai dizer, então, que a muleta metafísica vai contribuir para que ocorra essa decadência, tanto a muleta metafísica quanto a moral do rebanho. Então, os valores tradicionais do Ocidente, né, que envolve a filosofia grega e o cristianismo, eles vão então ocasionar na decadência da humanidade, porque a humanidade aqui está fraca e ela está escravizada. Então, isso aí é uma coisa que vai trazer a decadência das pessoas, né? Então, a solução do Nietzsche é uma coisa simples, né? É o que a gente chama de filosofia do martelo. Então, ele vai pregar que a gente vai ter que destruir tudo. A gente vai ter que destruir toda a filosofia grega, a gente vai destruir tudo que foi criado pelo cristianismo. Então, vocês veem que é um negócio pesado, inclusive, né? Bem polêmica essa proposta dele, né? Por que martelo? A gente imagina, né? Quando a gente quebra as estátuas, né? Então, as estátuas que correspondem aos valores cristãos, aos valores da filosofia grega, a gente tem que destruir tudo, segundo Nietzsche, né? E trazer o que ele chama de linismo ativo, ou seja, você destrói tudo e propõe uma nova moral, novos valores em cima, entendeu? Então, Nietzsche tem essa brisa de destruir tudo para depois recriar tudo. Destruir a tradição, destruir os valores para construir novos valores depois, né?